Estado moçambicano e aponta 4 empresas públicas como estando em sérias dificuldades económicas e precisam então de uma atenção particular e que o Estado está na expectativa de, em 2001, receber então as primeiras receitas de correntes do gás, e é esta enorme expectativa que o Governo tem para fazer face a este cenário que apresentamos. Portanto, estes são os dados de hoje, mas vamos nos focar nos dados do Banco de Moçambique, uma vez que estamos a falar de dados económicos para todos os efeitos que se cruzam, daí então esta menção a este relatório do Governo que foi apresentado hoje. Vamos começar então por ver a peça que exibimos então na sexta-feira desta conferência de imprensa do Governador do Banco de Moçambique. Para grandes males, grandes remédios. O Banco de Moçambique revela que perdeu o controle da situação e, por isso, vai introduzir um conjunto de decisões para recuperar seu papel na economia. Rogério Zandamela explica que os sinais do Banco Central deixaram de ter impacto no mercado por um conjunto de desequilíbrios. Atualmente, as nossas taxas do Banco de Moçambique são negativas. Não se pode ter um Banco Central com taxas negativas em termos reais, o que quer dizer que não tem capacidade de sinalizar. O maior papel de um Banco Central é sinalizar direção de política monetária. Então não é que não temos opção. Se vamos continuar a existir e a jogar o papel que é incumbido para a nossa legislação de ser um sinalizador do mercado e de estabilidade, é ajustar essas taxas a níveis, pelo menos minimamente, eu diria, era o mínimo que poderíamos fazer na realidade atual para que possamos continuar a jogar esse papel. A principal decisão é o aumento das taxas diretoras em 600 pontos base. As taxas diretoras funcionam como uma referência para os juros praticados no mercado, o que significa que as empresas e famílias vão pagar muito mais pelas dívidas que pretendem realizar ou pelos empréstimos já contraídos. O Comitê decidiu aumentar com efeitos imediatos a taxa de juros da facilidade permanente de cedência de liquidez em 600 pontos base para 23,25%. Segunda, incrementar também com efeitos imediatos a taxa de juros da facilidade permanente de depósitos na mesma magnitude para 16,25%. Terceiro, unificar com efeitos a partir do período de constituição que se inicia no dia 22 de novembro de 2016, os coeficientes de reserva obrigatória, aumentando o coeficiente de reserva obrigatória em moeda nacional em 250 pontos base para 15,50%. O coeficiente de reservas obrigatórias também será aumentado, de moeda estrangeira, será aumentado também em 50% de pontos base para 15,50%. Com estas medidas, o Banco de Moçambique pretende retirar o excesso de dinheiro que circula no mercado e controlar a inflação. O excesso de liquidez, não tiramos só porque gostamos de tirar excesso de liquidez, isso é importante. Tiramos porque ele tem impactos sobre a inflação e o câmbio. É parte do esforço do Banco de Moçambique de ser um sinalizador, de ajudar a controlar alguns elementos especulativos que afetam tanto a inflação como o câmbio. Em relação à intervenção no Moçambique, devido às dificuldades de liquidez, Zandamela explica que o objetivo é preparar a venda do banco. A decisão que tomamos foi de uma intervenção com o objetivo de vendê-la, prepará-la para uma venda. E nesse caso a nossa legislação não nos requer o uso dos fundos de depósito para isso, porque o banco continua existindo como tal, não foi liquidado. O Banco Regulador diz que, além destas medidas, é preciso recuperar a ajuda suspensa pelos doadores, o investimento direto estrangeiro e o desempenho da indústria extrativa. Muito bem, esta é a peça então da conferência de imprensa dada na última sexta-feira pelo Governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, a sua primeira aparição pública
para a sua primeira decisão no final então da reunião de política monetária que regularmente o banco realiza para apreciar então o desempenho da economia e tomar decisões decorrentes para corrigir as situações que se colocam. Muito bem, começo aqui pelo Faizan Hassan, boa noite. Este foi o mais estrondoso aumento, pelo menos de uma única vez, das taxas diretórias, 600 pontos base na facilidade permanente de cedência, que é em 500, começou a dizer-se, digamos, a fonte de financiamento, a fonte por via do qual os bancos comerciais se financiam junto do Banco Central, o que quer dizer que se os bancos comerciais vão buscar o dinheiro já caro no Banco Central, portanto ele vai ficar ainda mais caro, porque esse é o negócio dos bancos, na verdade, vender dinheiro aos seus clientes. Portanto, 600 pontos base e sobe para 16,25%, do mesmo modo que vimos as reservas obrigatórias a subirem, portanto, unificadas, quer em meticais, quer em dólares, e a subirem também para 15,25%. A facilidade permanente de depósito também chegar a subir também de uma forma considerável. Queria ouvir a sua análise. O que é que sinaliza esta decisão do Banco de Moçambique? Muito boa noite. Boa noite, estimados telespectadores. Mais uma vez, esta decisão do Banco Central mostra um grande esforço por parte desta autoridade monetária no sentido de travar a inflação crescente no país e, ao mesmo tempo, combater a depreciação cambial. É verdade que as duas principais taxas, a FPC tanto a FPD também, aumentaram 6 pontos percentuais. Elas passaram de 17,25% para 23,25% a FPC e 10,25% para 16,25% a FPD. Naturalmente que isto resulta em um aumento no custo da aquisição da moeda, uma vez que, como bem disse, esta é a fonte principal, uma das fontes, neste caso que os bancos comerciais têm para se financiarem e com isso poderem fazer a oferta de moeda no mercado monetário. O aumento foi elevado, não tínhamos passado por um aumento significativo nos últimos meses, mas ao mesmo tempo é preciso verificar que há 3 meses que estas taxas não eram mexidas. Até o mês de julho deste ano, nós tivemos algumas atualizações mensais nestas taxas. E de julho para cá, as taxas não foram mais mexidas. Entretanto, aconteceram 2 fenômenos de julho para o mês de outubro. A inflação continuou a sua tendência crescente. No mês de julho, final de junho, nós tínhamos uma inflação acumulada de 7%. E esta inflação acumulada duplicou no mês de setembro. Passamos de 7% em junho para 14% em setembro. Portanto, temos aqui uma duplicação na taxa de inflação. Ela aumenta 7 pontos percentuais de junho para setembro. A inflação homóloga, que é aquela que mede a inflação de um mês comparativamente ao mesmo mês do ano anterior, ela passa de 18% no mês de junho para 25% no mês de setembro. Portanto, ela aumenta 7 pontos percentuais em 3 meses. A inflação acumulada aumenta 7 pontos percentuais, a inflação homóloga aumenta 7 pontos percentuais em 3 meses. É óbvio que já era de se esperar um aumento também significativo nas taxas de juros. Então, para mim não foi surpresa elas terem aumentado 6 pontos percentuais. O Banco Central nada mais fez do que acompanhar nestas taxas de juros diretoras aquilo que foi a evolução da taxa de inflação. Isto para fazer com que a taxa de juros real que prevalece no mercado financeiro continue pelo menos a ser nula. Não vamos nem falar de taxa de juros real positiva. O Banco Central aqui sinaliza claramente que
pretende deixar a taxa de juros real pelo menos nula. É preciso ver que sempre que a taxa de juros Isto em relação à nominal, inflação, portanto. exatamente, sempre que a taxa de juros nominal estiver abaixo daquilo que é a taxa de inflação acumulada ou a homóloga, então o mercado financeiro como um todo gera uma perda. Então, é preciso que a taxa de inflação seja acompanhada por um acréscimo nas taxas de juros. Qual é a real eficácia destas medidas? Quero trazer alguns indicadores. Em janeiro, a 14 de janeiro de 2016, na primeira reunião da política monetária do Banco de Moçambique, a facilidade permanente de cedência, que é uma das taxas diretoras, estava a 9,75%. A FPD, facilidade permanente de depósito, estava a 3,75%, portanto, em janeiro. Chegamos agora a outubro, está a 16, a FPC 16,25%, estava a 9%, portanto, ponto de partida, passou para 16%, a FPD estava a 3,75% e passou para 16,25%. Qual é a real eficácia deste tipo de medidas de ir aumentando nas taxas diretórias? Se tivermos em conta que o banco diz que quer conter a inflação, e a inflação tem estado a disparar cada dia, quer conter a desvalorização da moeda, a moeda desvalorizou 70% desde o início do ano, ou seja, os objetivos que o banco diz perseguir parecem cada vez mais longe do seu real alcance. É verdade. É verdade que realmente o Banco Central tem estado a mostrar uma grande dificuldade em atingir aquilo que são as suas metas, mexendo com este instrumento chamado taxas de juros. É verdade que a taxa de câmbio continuou a sofrer depreciação, é verdade que a inflação também continuou a subir, mas a questão aqui é o que é que teria acontecido com estas duas variáveis, taxa de câmbio e taxa de inflação, se as taxas de juros não tivessem subido. É óbvio que também teríamos tido subidas. Com certeza que as subidas teriam sido maiores do que a subida que nós tivemos. Portanto, o Banco Central revela uma dificuldade em controlar estas duas variáveis e vai tentando controlá-las através da mexida nas suas taxas de juros. É óbvio que não se atinge ainda aquilo que se pretende, mas, na minha opinião, não mexer nas taxas de juros teria sido pior. Portanto, teríamos tido aumentos maiores nestas duas variáveis. Mas, acima de tudo, é preciso ver que o aumento no juro é uma consequência deste problema chamado inflação alta, que, por sua vez, é causado por uma depreciação cambial. O grande problema está no câmbio, que transmite o seu efeito à inflação, e o Banco Central, para manter um juro real, deve subir as taxas de juros. Agora, inflação, nós sabemos que, eu disse há pouco tempo que estamos com uma inflação acumulada de 14%. É óbvio que esta inflação não é verdadeira. Nós tivemos alguns aumentos em dois bens que têm um grande peso na inflação, que é o trigo e os combustíveis. A inflação dos combustíveis, ela só será sentida no mês de outubro, porque o preço subiu há pouco tempo. Portanto, início deste mês, final do mês passado. Agora, o que é que aconteceu com o trigo? O preço do trigo já vem aumentando desde o ano passado. Já há muito tempo. Entretanto, evitou-se aqui a todo custo repassar este aumento ao preço do pão. O preço do pão está a ser mantido de forma congelado e não se sabe até que ponto o governo moçambicano vai conseguir subsidiar o pão. Entretanto, a farinha de trigo, ela aumentou. E ela tem um efeito em outras indústrias, né? A indústria que usa esta matéria-prima como base para como base na sua indústria, né? Falo, por exemplo, da indústria de bolos e massas. Nestas indústrias e bebidas, nós temos uma inflação que ainda não é totalmente repassada a este indicador que nós temos. Portanto, nós temos aqui uma inflação acumulada de 14%, que é uma inflação que não reflete aquilo que acontece em termos reais. Do lado dos combustíveis, só para fechar,
Também evitou-se que existisse o repasse em termos do aumento da tarifa dos transportes semicoletivos, que é o principal peso dos combustíveis na inflação. O Governo, na prática, continua a subsidiar. E não se sabe até quando vai conseguir. Este é, na verdade, um dos grandes desafios que está contido nesse relatório que eu fazia revisão no início do programa. Um dos enormes desafios que o Governo tem é o que fazer exatamente com esta questão de subsídios aos combustíveis, num quadro de escassez de recursos como o que se vive atualmente. O mesmo se pode dizer relativamente ao trigo. Enfim, se deixa a economia reger, digamos, portanto, as regras da economia reger o funcionamento, ou o Governo terá que continuar a fazer um esforço hercúleo para aguentar isso. Mas daqui a pouco vamos falar sobre isso. Deixa-me introduzir aqui o Adelino Buch. Boa noite, Adelino Buch. Como empresário, o que é que, na sua opinião, sinalizou esta medida do Banco de Moçambique? Muito obrigado, boa noite. Boa noite, senhores telespectadores. Primeiro, eu penso que estas medidas do Banco de Moçambique favorecem aquilo que poderia se classificar como uma atividade de especulação financeira, tendo em conta que para quem tem dinheiro e poder fazer a aplicação desse dinheiro, por exemplo, em depósito de juros e outras coisas, tem maior facilidade de recuperar do que propriamente aplicar nos serviços produtivos. Porque se tu aplicares estes recursos na atividade produtiva, dificilmente encontrará retornos que satisfaçam aquilo que são hoje os níveis de taxas de juros. Adicionalmente, é preciso ter em conta que existe um outro obstáculo na economia que tem a ver com um diploma que determina margens de lucros. Esta decisão administrativa de determinar as margens de lucro esbarra com esta liberal atitude que se toma em relação àquilo que são estas medidas monetárias. Portanto, estamos aqui perante uma situação que contrasta, na minha opinião, com aquilo que é o grande objetivo do Governo, que é aumentar a produção e produtividade, tendo em conta que os recursos para que exista a produção estão-se a tornar cada vez mais caros e que mesmo aplicados a essa produção, contrariamente àquilo que poderia se esperar de acordo com essas expectativas, penso que chegariam a preços altamente inflacionados. Não sei o que é que poderia acontecer nessa situação. Portanto, eu penso que são medidas que estimulam a especulação do capital, para aqueles que os têm, inibem, de certa forma, a aplicação do capital ao nível de produção, e eu penso que, mesmo para a atividade comercial, que é tida como uma atividade de ciclo curto do ponto de vista de rotação, já começa a ser muito problemático trabalhar-se com este nível de taxas de juros. Portanto, com estes indicadores é previsível, aliás, anterior a estes indicadores, as taxas de juros já andavam aos 24, 25, 26 até 27 no financiamento. É previsível que já passe a casa dos 30%. Dos 30%. Portanto, para quem tem que recorrer ao banco para fazer um... Mais o spread financeiro. Exatamente. É praticamente impossível recorrer ao banco. E isto vai ter consequências, na minha opinião, bastante graves, porque estas medidas teriam o seu efeito se o setor produtivo da economia tivesse algum tratamento especial, não é? Algum tratamento especial. Mas quando o setor produtivo não tem um tratamento especial, não sei se pode-se combater a inflação através de taxas de juros só. É uma coisa impossível, porque tu tens que ter bens de consumo
que as pessoas necessitam todos os dias, que são esses que têm esse tal peso de inflação. Estava-se a referir aqui, por exemplo, à questão do trigo, à questão dos combustíveis, mas agora vamos adicionalmente introduzir, estamos a entrar para o mês de novembro, dezembro, quase que todo o produto que consumimos é importado, com taxa de câmbio, taxas de juro, etc, etc. Eu penso que a previsão de 30% de inflação até é muito modesta, porque isto é capaz de ser muito mais do que isso. Muito bem, Fazal. Estamos a assistir a uma política restritiva do Banco de Moçambique, a retirar dinheiro do mercado, reduzir o consumo e baixar a inflação. É, digamos, já a receita clássica que os bancos centrais utilizam. Uma das questões que a causa da inflação na nossa economia estará efetivamente do lado do consumo. O problema estará de facto no consumo. Eu estava a olhar por aqui a propósito da pressão inflacionária que ouvimos vários dirigentes a falar, inclusivamente do próprio Banco Central, por exemplo, da especulação para a questão da depreciação do metical, e via relativamente portanto, o próprio relatório do Banco de Moçambique, ele diz que o déficit público está em cavalgada, isto, portanto, do lado fiscal, da ação do governo, que o desempenho fiscal referente ao primeiro trimestre de 2016 revela um agravamento do déficit público. E a execução orçamental até junho deste ano foi caracterizada por um ligeiro incremento da receita, que, no entanto, foi mais do que compensado pela despesa, resultando num agravamento do déficit público antes e depois dos donativos. Dados mais recentes referentes à atividade financeira do Estado junto do sistema bancário mostram um recurso permanente à utilização de bilhetes de tesouro, o que denota pressões do lado fiscal para o financiamento da despesa pública. Ou seja, a questão que eu coloco, uma vez que o Estado está sem dinheiro, e obviamente este recurso a estas fontes de financiamento por via dos bilhetes de tesouro, não é ele em si um elemento que ajuda esta pressão inflacionária, uma vez que o Estado quer dinheiro, a oferta, obviamente, dessas obrigações, desses bilhetes de tesouro, do ponto de vista de taxa de juros, é uma oferta muito mais vantajosa. Não é este também um dos fatores? Não. Eu não vejo a questão da pressão dos gastos públicos a pressionar a inflação. O pano de fundo aqui na questão da inflação é o câmbio. Porque a nossa economia não produz. Nós sabemos que os gastos públicos, eles incidem em cima de bens importados, mais pagamento de salários, que por sua vez vão ser gastos com bens importados. Portanto, a pressão do gasto público por si só, ela não traz um efeito inflacionário. Esse é um lado. Agora, não é correto também dizer que vamos diminuir a oferta de moeda porque há uma pressão na demanda sobre os bens. Não há pressão nenhuma na demanda. A demanda por bens continua sempre normalmente. O que se está a fazer neste momento é contrair esta demanda. Contrair por quê? Para exercer menor pressão sobre os preços. Portanto, a causa fundamental da inflação não é nem o aumento nos gastos públicos, nem a pressão na demanda das famílias e a demanda das empresas. A causa da inflação é a depreciação cambial. Toda vez que nós comprarmos produtos importados, se comprarmos a um câmbio maior, teremos que fazer o repasse ao preço final. O problema da inflação é o câmbio. Se nós conseguirmos baixar o câmbio, ou se pelo menos fazermos com que o câmbio pare de subir, nós vamos controlar a inflação. Enquanto não conseguirmos controlar o câmbio, a inflação também não estará controlada. E mais, falou-se há pouco tempo, o próprio senhor governador do Banco Central já deu uma nova previsão daquilo que é a meta de inflação para este ano, apontou para qualquer coisa como 30%. Estamos agora a começar o último trimestre, já começamos o último trimestre do ano. Que é o trimestre de maior consumo. Exatamente, o trimestre de maior consumo. É o trimestre em que, ao longo deste mês de outubro,
haverá um repasse nos preços via aumento no preço dos combustíveis, que por sua vez aumenta o preço do transporte de qualquer bem para chegar ao mercado. Temos o efeito sazonal, dezembro e novembro, uma parte do mês de novembro também, que naturalmente pressiona os preços. Portanto, estamos aqui no trimestre de maior inflação acumulada em todo o ano. Estamos em setembro com uma inflação de 14%. O que se quis dizer aqui é que espera-se que esta inflação de 14% até setembro vá duplicar em 3 meses, ao longo do último trimestre. E mais ainda, o próximo Comitê de Política Monetária do Banco foi marcado para o dia 14 de dezembro. Então, acontecendo esta meta de inflação de 30%, que como foi bem dito aqui, é muito positiva, se realmente nós conseguirmos chegar lá, podemos até chegar a uma situação de ultrapassarmos esta taxa. Com certeza que no próximo comitê as taxas de juros vão voltar a subir. Por quê? Porque elas acompanham a taxa de inflação. Portanto, se tivermos uma inflação de 30% no acumulado, vamos esperar que a taxa de juros voltem a subir em alta. Exatamente. Será isto confortável para uma economia como a nossa? Não é confortável, mas é o necessário neste momento para manter-se o juro real pelo menos nulo. A questão que se coloca talvez é esta abordagem bipolarizada, taxa de câmbio, inflação. Eu penso que é preciso introduzir aqui o elemento produção, que é para reduzir a demanda de mercadorias importadas. E eu acho que é isto que está a faltar nas políticas macroeconómicas do nosso país para podermos, de uma forma racional, estancarmos esta sangria que está a acontecer, quer do ponto de vista da inflação, quer do ponto de vista das taxas de câmbio. Até dezembro isso seguramente não vai acontecer. Sim, não vai acontecer. Mas o problema, Jeremias, não é que até dezembro não vai acontecer, é que nem sequer é posto a perspectiva de que esta pode ser uma política a seguir. E isto é que é mais preocupante, porque nós estamos, todas as abordagens são abordagens bipolarizadas, taxa de câmbio e inflação. Mas tu, para poderes conter a inflação, tu tens que introduzir o elemento de produção. E o elemento de produção, nas condições em que está sendo abordada a taxa de juros, é penalizador. Portanto, acho que falta medidas de estímulo à economia. Exatamente. Eu penso que falta aqui uma abordagem intermédia. Quer dizer, nós não podemos jogar só com estas duas cartadas. É preciso introduzir outro elemento. É por isso que eu dizia na introdução que isto até, de certa forma, contraria aquilo que é o espírito, aliás, a declaração oficial sobre a produção. Porque tu não podes produzir em condições normais, não podes produzir. Aliás, se nós considerarmos que nós somos um país com índices de produtividade baixo, não é? Comparados com o nosso fornecedor de bens de consumo, que é a África do Sul. Se tu considerares, se considerares os níveis de taxas de juros que tu tens que pagar, vais chegar à conclusão que efetivamente é melhor não produzir e importar. Quer dizer, e é aqui onde está o grande erro, porque nós estamos decididamente taxa de câmbio, inflação, taxa de câmbio, inflação. O elemento produção não entra nestas equações da abordagem, só entra na retórica política e não é acompanhado de medidas estruturais que possibilitem que essa produção possa existir para injetar no mercado e diminuir esta procura de produtos importados. Num cenário como o que foi projetado pelo Banco de uma inflação, 30% de inflação em dezembro, e olhando um pouco para aquilo que normalmente tem sido o perfil das decisões do banco, se fizer o ajustamento, como de resto estava justificado do governador do banco,
é preciso fazer o ajustamento de modo que os indicadores não sejam negativos face àquilo que são os dados macroeconómicos. Um cenário de aumentar taxas de juros acima dos 30%, as taxas diretoras, porque as taxas, as próprias taxas de juros, obviamente, vão ser muito acima disso, porque estas taxas diretoras são apenas um indicador, depois já outras variáveis são introduzidas que fazem com que tenhamos as taxas de juros, quer nominais e até as efetivas, portanto, no final de tudo isso. Que cenário é que imagina do ponto de vista da nossa economia? Do ponto de vista da nossa economia, duas coisas poderão acontecer. Primeiro, é que haverá um desvio de procura dos recursos financeiros do mercado oficial para os mercados paralelos. Ou seja, esta atitude vai estimular a ocorrência de troca de moeda no mercado paralelo por causa das implicações que tem até o próprio recurso ao mercado oficial. Repare que se tu, por exemplo, na economia oficial, se tu fazes uma transação comercial, tu tens que fazer uma transação comercial sem subfaturações. O que significa que o impacto é muito direto do ponto de vista daquilo que tu pagas e aquilo que tu repassas, quer dizer, é tudo direto. O que vai acontecer é que aqueles que importam vão ter preferências por um mercado paralelo onde não existe o controle do sistema financeiro para que os seus fornecedores possam encontrar uma forma de subfaturar e, por via disso, encontrar uma minimização de custos de mercadorias à entrada. E isso permitir que, de alguma forma, continue a fluir as mercadorias internamente. Ou seja, repito mais uma vez, esta medida, de uma forma bastante objetiva, vai favorecer a especulação e o crescimento do mercado paralelo de transação monetária. Diria que está a faltar está a faltar um Ministério da Economia nesta altura. Efetivamente, porque... Que este que nós temos é mais de finanças, na verdade. Exatamente. Essa é que é a questão fundamental. Essa é que é a questão fundamental. Nesta altura, um anúncio de um pacote de medidas tendentes sobretudo para o segmento das pequenas e médias empresas, que nós ouvimos sempre dizer que são o foco, são aquelas que dão mais emprego, e são aquelas também mais suscetíveis a choques, porque não têm capacidade financeira. Jeremias, eu repito o seguinte, é que tu tens um discurso político virado à produção, mas tens um discurso prático, técnico, financeiro, que não tem nada a ver com as perspectivas de tu, a curto, médio prazo, poderes produzir, seja lá o que for. Repito, se nós quisermos ser honestos e não tomar e olharmos pela forma como se olha este setor de taxa de câmbio e inflação, Jeremias, nós podemos concluir que o país pode ficar sentado, as pessoas não precisam de fazer muito esforço, vamos fazendo aí o quero e vamos vivendo assim, porque é muito melhor do que produzir internamente, que fica muito mais caro. Ora, é preciso que haja medidas económicas muito fortes para tu reverteres esta situação, porque não é possível no nível em que nós estamos, nas medidas que estão sendo tomadas, tu encontrares alguém a produzir em condições de abastecer o mercado. Nem sequer produção, nem sequer produtividade há de existir neste país. É preciso que sejamos francos. E é preciso que as pessoas que estão ligadas a questões da economia no nosso país façam leituras urgentes. Eu não estou a dizer que esta situação pode ser revertida a curto prazo, mas pelo menos que sinalizem que há medidas
que indiciam que haverá alguma coisa relacionada com produção que possa contrariar aquilo que são as tendências da inflação como consequência de consumo reiterado de importações. Fazal, é possível fazer um ajustamento da economia, como temos estado a ver do parte do Banco de Moçambique, só pela via da política monetária, sem uma forte intervenção, por exemplo, da parte fiscal? Normalmente, as intervenções precisam de uma combinação de várias políticas, né? A política comercial também, não só a política fiscal e monetária, especialmente neste nosso caso, a política comercial também. A questão de fundo aqui é tentarmos perceber como é que a depreciação afeta a inflação e como é que nós podemos reduzir essa dependência, de fazermos com que a depreciação cambial gere efeitos menores na inflação. Aí caímos naquela questão que foi colocada há pouco tempo, que é a questão da produção. Nós temos que produzir. Enquanto não produzirmos, sempre que tivermos depreciação cambial, vamos ter inflação, vamos ter aumento no juro, vamos ter as tais dificuldades financeiras para se estimular o setor produtivo. Mas eu quero aqui colocar algumas reticências em relação à capacidade que o setor produtivo nacional tem de responder àquilo que é o estímulo da produção. Nós tivemos alguns anos, há pouco tempo, antes do início desta crise financeira, passamos 2, 3 anos com taxas de juros muito baixas. Entretanto, continuamos a importar ainda em quantidades maiores. Como é que o setor produtivo, que hoje reclama de juros altos, não conseguiu mostrar efeitos positivos no setor produtivo nos anos em que o juro foi baixo? Então, eu penso que é certo que um juro alto vai encarecer a produção, mas não sei até que ponto um juro baixo possa ser útil para que a atividade produtiva do país possa ser estimulada. Até porque nós não tivemos esta reação. O setor produtivo não reagiu quando os juros estiveram baixos. Pelo contrário, o país continuou a importar mais. O que o país precisa neste momento é definir uma política nacional de produção. E como foi dito, isso não é de um dia para o outro. Nós podemos muito bem pensar em um plano de substituição de importações. Nós sabemos que vivemos de importações. O que é que o país pode fazer para gradualmente substituir as suas importações? Isto naturalmente vai cair no setor produtivo. Pois, o problema é que a seguir à crise, quando a coisa estabilizar, já nos esquecemos de vivemos na crise. Lembro-me em 2005, tivemos aqui grandes embates quando subiu o preço dos combustíveis. Falámos da Getrofa, falámos dos biocombustíveis. 2005, eu estive aqui a comandar vários debates disso. Também em 2016 vimos mais de 10 anos. Portanto, muitas vezes falta-nos isto. Uma questão que, num cenário como de uma redução da oferta monetária como este, que vai afetar obviamente o consumo, certo, e em que a esmagadora maioria das famílias moçambicanas já vive no limite do ponto de vista de restrições. Portanto, já estão numa restrição antes da crise sequer. Num contexto desta natureza, em que os que não têm de fazer restrições são uma minoria. E eventualmente é esta minoria que tem estado a manipular os dados económicos do ponto de vista de temos estado a assistir. Como é que se salvaguarda que esta minoria, que tem o potencial de gerar instabilidade social, como é que se salvaguarda que esta minoria já não é afetada, tão afetada como já está? Esta é uma questão muito sensível, porque realmente mexe com o bem-estar das famílias. Muitas delas já viviam em condições de extrema dificuldade e neste momento naturalmente assiste-se a uma situação de deterioração nas condições de vida.
Isto tem implicações sociais muito grandes, porque não se sabe até que ponto estas famílias vão conseguir manter os seus níveis de consumo, principalmente a esta altura do ano, quando se avizinham as festas de Natal e de final do ano. São tempos difíceis, é aquilo que nós chamamos de crise com efeitos sociais muito grandes. E penso que todos nós temos que nos preparar para termos um final do ano que vai ser, com certeza, menos gordo comparativamente aos últimos anos, os últimos 10 anos, por sinal. Então, é uma questão muito sensível, quando se tira poder de compra, quando se reduz o bem-estar de quem já vivia em condições extremamente difíceis. Eu coloco desta mesma questão, relativamente como é que se lida com uma esmagadora maioria que já apertou o cinto até ao limite e estamos a dizer que tem de apertar mais e mais e mais. O governador do banco falava de grandes desníveis, até dentro dos bancos na questão financeira, ou seja, dentro do próprio sistema financeiro há um enorme desnível, isso vem no próprio comunicado do Banco de Moçambique. Portanto, como é que se lida com isto? E quando olhamos para o Banco de Moçambique a adotar uma política restritiva, portanto, tentando retirar dinheiro do mercado, reduzir o consumo, baixar a inflação, que são as grandes metas do Banco de Moçambique. Quando olhamos do lado do governo, portanto, que é o lado fiscal, vemos também uma política de cortes e cortes sistemáticos. Como é que quem é que vai investir no setor produtivo? Jeremias, este é o grande problema. Esta questão que coloca, a resposta imediata tem a ver com esta ginástica que o governo tem estado a fazer em relação ao subsídio dos combustíveis de farinha, de trigo. É a ginástica que está a tentar fazer para conter as convulsões sociais do ponto de vista de conflito mesmo com as pessoas mais necessitadas. A questão que se coloca de facto é até quando é que isto vai ser possível, tendo em conta esta orientação monetária que existe e esta perspectiva de tirar tudo o que é tirar tudo, não sei se seria bem assim, mas de fazer com que o setor público da economia esteja a funcionar de acordo com as regras reais do mercado, ou por via de privatizações ou por outras vias. Não há, do ponto de vista daquilo que são os indicadores, quer discursivos, quer de prática, nada que indicie que há alguma alternativa. O discurso dizia desde o início, e parece repetitivo, fala de produção e produtividade. Na verdade, não pode e não existirá produção e produtividade para contrariar estes níveis de inflação enquanto não houver uma política clara virado àquilo que é a produção. É verdade que nós tivemos períodos em que a inflação era baixa e os níveis de produção também não foram correspondendo e não houve essa capacidade de reação do setor produtivo. Mas eu penso que tudo isto tem a ver com aquilo que são as políticas económicas que o país está perseguindo, que não estão muito claras a partir de um determinado momento. Por exemplo, eu repito nestes programas, e muitas vezes tenho dito isto, é muito difícil quando tu tens um Estado que está preocupado em fomentar hortícolas, tu estás perante um Estado que não está claro sobre o que é que deve fazer. Porque se tu fomentas a produção do tomate, o tomate não é um produto de primeira necessidade para uma família.
tu tens que apontar o fomento do milho, do arroz e de outras coisas que são bens essenciais da primeira necessidade. Então, quando tu tens uma instituição da agricultura que oferece sementes de repolho, que oferece sementes de couve, não sei qual, tu estás perante uma instituição que está desarticulada com aquilo que podem ser as perspectivas de produção de um país. Então, eu acho que a questão aqui está realmente no que é que o país pretende como elemento para o seu próprio desenvolvimento. Não vejo outra abordagem. É preciso que as políticas económicas do país estejam claras do ponto de vista de produção, porque os produtores até existem. Eu vou recorrer também a um aspecto que é muito interessante. Há 2, 3 anos atrás, emergiu um setor produtivo agrícola aqui em Catoane, que teve problemas muito sérios de vender sua produção no mês de dezembro, exatamente porque sofreu um bloqueio e ninguém, do ponto de vista do Estado, esteve em condições de dizer que isto não pode acontecer, porque as pessoas bloquearam. Então, tu estás perante um sistema de economia que não tem regras. É um sistema anárquico. Quando é assim, é muito difícil tu... Muito bem. Bom, deixa eu convidar-vos para um breve intervalo para vermos as contribuições dos nossos telespectadores à volta deste tema. Não sei daí, voltamos daqui a pouco no instante. Na quinta noite. Eu tive um dilema muito grande em aceitar casar com Samuel. Por quê? 30 anos após a tragédia de Imbuzine, o estágio das investigações. Este é um assassinato político. Está a afastar a hipótese de erro humano. Não foi determinante para o avião desviar-se. Os temas da atualidade. Nunca um moçambicano vai levantar a arma para matar outro moçambicano, simplesmente porque eles divergem. Tira-se pão da boca das crianças quando se pratica corrupções dos níveis que nós temos. Por que é que recuamos até este estágio? Graça Machel, em grande entrevista... É a única mulher no mundo que casou com 2 presidentes. Quinta-feira, às 23 horas. Um país sem história é um país sem futuro. À quarta-feira, às 23 horas, Boaventura Município junta-se a 3 grandes mulheres da sociedade. Gera-se tudo, caça-se tudo, para. Visão por revisão. Para colher a visão, a voz e análise. E como é que interpreta este sinal? Sob perspectiva feminina de diversos assuntos na ordem do dia. O que a Renamo está a fazer é uma afronta ao Estado. É preciso cantar muito alto bem e que esse bem seja real. A arma e a guerra não são a forma de resolver os nossos problemas como cidadãos. Estão-se a manchar, vocês. Não há ninguém que vai tapar o sol. Os processos são dinâmicos das revoluções. Todo mundo está amarrado em algum lugar e acha que é ali onde tem que comer. Os políticos têm uma responsabilidade bastante grande. Estamos a tocar batuques. Ninguém está ouvindo. Ninguém está ouvindo. É preciso que venha para eles poderem explicar. Despolitizar excessivamente o órgão eleitoral, o que quer dizer? Opinião no feminino. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências.
Muito bem, estamos já na segunda parte desta linha aberta. Já tenho a indicação de que o senhor Aquino, é isso? Penso que Aquino liga-nos a partir de Maputo. Boa noite. Muito boa noite, senhor Aquino. Sim, muito boa noite. Boa noite, faça favor. Sim, primeiro, saudar aos colegas, aos ilustres convidados. Sim, primeiro, saudar aos ilustres convidados. E, segundo, ao pano de fundo, que é o tema, fala de impacto na economia, a questão das decisões tomadas pelo Banco Central. Mas, indo no contexto, dizia o seguinte: o aumento das taxas de juros pelo Banco Central significa redução de investimento para o setor privado. E, consequentemente, isso também vai reduzir a contratação de bens e serviços no mercado e, por fim, vai aumentar também a taxa de desemprego. Porque as empresas não vão ter mais capacidade para poder pagar salários, porque os seus bens e serviços que produzem, os clientes vão baixar a sua procura. Então, eu queria saber por que essas decisões do aumento da taxa de juros vieram no momento em que o país tem que promover mais o investimento. Porque estamos a passar uma crise econômica e, para mim, a maneira de ver, tem que promover mais e reduzir essas taxas de juros para que todo aquele desempregado, todo aquele que procura um financiamento, tenha para poder alavancar as condições que nós estamos, com a redução do fluxo de liquidez no mercado. Praticamente todos vamos ficar sem nenhum trabalho e isso vamos ficar numa situação em que nem água vai, nem água vem, ou seja, não vamos produzir mais, vamos passar mais dias piores. Então, eu queria perceber bem, e por isso que é essa, de facto, não é muito expansionista, mas contracionista, na verdade. Muito bem, muito obrigado, Sr. Aquino, pela sua participação. Penso que a sua ideia ficou clara. Como eu disse, normalmente temos, para além da nossa linha telefónica, os nossos e-mails. O Sr. Edson Malato escreveu: é preciso tomar decisões sérias para inverter a situação atual da economia nacional, criar as políticas sustentáveis para o setor agrícola. Ao invés de aumentar salários dos deputados, PCA e regalias dos governantes, vamos comprar tratores, apostar na mecanização da agricultura e mudar a situação miserável em que o povo moçambicano vive até hoje. Esta é a mensagem do Sr. Edson Malate, acho que é esse o seu nome. Conferir aqui outras mensagens, enquanto aguardamos então pelas chamadas dos nossos telespectadores. O Sr. Aurélio Paes escreveu: parabéns pelo programa. O aumento de taxas diretórias implica necessariamente o aumento da taxa de juros dos bancos comerciais. Para quem fez o empréstimo bancário, como é o meu caso, a amortização da dívida está cada vez mais elevada na renda mensal. É uma pena esta medida do Banco Central recair sobre o pacato moçambicano sofredor. Ademais, quando a produção interna não aumentar, importamos tudo o que existe. Se for o Sr. Paz, o Sr. Manuel Rachid escreve: estes relatórios não ajudam. Tem a indicação do Sr. Anselmo, liga-nos a partir da Zambésia. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Sr. Anselmo. A minha questão é a seguinte: quero saber do economista aí, se o Banco de Moçambique aumentou as taxas de inflação, nós, como pessoas que fazemos créditos nos bancos aqui no distrito onde nós vivemos, isso tem um impacto para nós, porque a maioria somos docentes, trabalhamos em umas outras empresas e vamos buscar lá os valores nos bancos para comprarmos uma casa, fazer algum trabalho que possa nos ajudar. Não sei que impacto terá para nós que temos um empréstimo no banco. Muito bem, muito obrigado pela sua questão. Na verdade, o banco aumentou as taxas diretórias, não as taxas de inflação. A inflação é aquilo que o banco quer combater, na verdade, com estas medidas. Mas a sua questão ficou registrada, vai aqui ser respondida. O Sr. Moisés escreve-nos, diz: mudou o governador, mas mantiveram-se na essência as políticas do Banco Central. É preciso que haja cada vez mais uma coordenação de ações entre aquilo que são as políticas do Banco Central e as políticas do próprio governo.
Tem um telespectador na condição de anonimato, fala-nos a partir da Matola. Boa noite. Boa noite. Boa noite, faz favor. Eu vou ser breve. Eu queria deixar um recado para os membros do governo e também do Banco de Moçambique. Eu acho que esse espaço pode me ajudar a apresentar a minha aflição. A minha aflição é esta. Nós estamos a passar uma situação não boa, porque apareceu um banco aí chinês e foi depositado, e fomos lá depositar um valor em juros a compromessa de receber juros de 30%. E nessa confusão toda apareceu a informação que fomos burlados pelo mesmo banco. E esse banco operava debaixo da vista grossa do Banco de Moçambique. O Banco de Moçambique tem a responsabilidade de regular todos os bancos e de controlar esse tipo de trabalho informal. E agora, o que está acontecendo é que parece que estamos a ser burlados com o Banco de Moçambique. Ninguém diz nada, ninguém se manifesta, e o governo tem a responsabilidade de garantir que o cidadão pacato não seja burlado. Mas parece que é o Banco de Moçambique que está nos burlar. E já apareceu na informação, assumir que o dinheiro já está, o Banco de Moçambique congelou. Então eu deixo esse recado para quem é de direito para fazer alguma coisa, porque estamos a ser burlados, são as nossas economias. Muito bem, muito obrigado pela sua participação. Penso que a ideia essencial ficou. Para todos os efeitos, se está a falar do mesmo caso, houve um comunicado do Banco de Moçambique relativamente não a um banco, por isso que não sei se é exatamente a mesma situação, porque não sei da existência de um banco chinês aqui em Moçambique, mas havia um grupo de cidadãos chineses que estaria a praticar agiotagem, portanto, fora do controle do sistema financeiro, oferecendo taxas de juros altíssimas para depósito, o que é manifestamente ilegal. As instituições financeiras têm de ser registadas e autorizadas pelo Banco de Moçambique a exercer a sua atividade. Se for esse o caso, portanto, para todos os efeitos, não sei se é dessa situação que está a falar, mas este caso que estou a referir, o Banco de Moçambique emitiu um comunicado alertando as pessoas que não deviam ir a esse banco. Vou ao encontro de um telespectador na condição de anonimato, fala-nos a partir de Pemba. Boa noite. Boa noite, Jeremias. Boa noite, por favor. Sim, a minha preocupação é, no tempo dos 7 milhões, o dinheiro foi distribuído aos camaradas. E a seguir, tivemos esta demanda, esta debandada na corrida aos empréstimos. E agora chamam os empresários que não se beneficiaram dos 7 milhões, não se beneficiaram da dívida, pelo que eu saiba. E são esses que devem esgotar os poucos recursos que têm para investir num país que nem está interessado em ver a agricultura desenvolver. Isso é um insulto, isso é injusto, ninguém merece. Obrigado. Muito obrigado pela sua contribuição, mais um desabafo, na verdade. Obrigado pela sua contribuição. Vamos lá rezar para que muitas das formulações políticas passem à realidade, que isto tem estado a faltar há muito tempo. Tenho indicação do senhor Mamudo, falando-nos a partir de Nampula. Boa noite. Boa noite. Boa noite, senhor Mamudo. Sim. Sim, faz favor. Sim, tem uma questão. Sim, boa noite. Sim, boa noite. Sim. Sim, dizer que esse assunto da dívida pública já está a criar transtornos na sociedade. Boa noite. Boa noite, estamos a ouvi-lo, pode falar. Sim. Estamos a ouvi-lo. Sim, está a criar transtornos na sociedade. Porém, eu acho que o governo devia trabalhar de modo a sairmos dessa, digamos, lacuna. Porque, de certa forma, a população já está cansada. Isso não é nada bom para um país. Esse é o meu ponto de vista.
Muito bem, muito obrigado pela sua contribuição, Sr. Mahmudo. O Sr. Xavier Cidade escreve: um mal necessário. As recentes medidas do aumento das taxas de juros do Banco de Moçambique visam conter a inflação numa economia em que a inflação subiu em menos de 18 meses cerca de 110%. Portanto, medidas de choque são necessárias. O efeito normalmente é indesejado ao inibir o consumo e os investimentos. É uma escolha difícil para os governantes de qualquer país e um dilema, mas é um mal necessário para a atual conjuntura económica nacional e mundial, escreve então este nosso telespectador. Vamos conferir então o Sr. João António, escreve-nos: o Jeremias disse que desde janeiro o Banco de Moçambique tem estado a aumentar, a rever em alta as taxas diretórias para combater a inflação e reduzir os preços dos produtos. Mas por que é que essas medidas não têm estado a dar resultados ao longo de um ano em que tem-se estado a aumentar? O que é que os economistas têm a dizer sobre isto? Não será que estamos a aplicar um remédio errado a uma enfermidade? Bom, acho que é mais ou menos isto que eu escrevi. Tínhamos um telespectador em linha. Bom, tem a indicação de que perdemos. O senhor Tomano falava-nos a partir de Cabo Delgado, se não estou a erro. Se estiver a acompanhar-nos, pode insistir então em ligar-nos. O senhor Catine escreve: boa noite. O senhor Jeremias. Bom, eu tentei entender a frase. Bom, tem a indicação do senhor Costa, falando-nos a partir de Nampula. Boa noite. Bom, perdemos o senhor Costa também, não é? Perdemos. Francisco Magaia escreve: eu penso que o governo não está muito preocupado com o sofrimento do povo moçambicano. Na realidade, os membros do governo não se mostram preocupados porque não se ressentem dos preços. Eles têm mordomias garantidas. O senhor Francisco Magaia, não sei se conseguimos estabelecer ligação com os telespectadores ou não. Dinhaminga, na província de Sofala, liga-nos o senhor Macauzi. Boa noite. Sim, muito boa noite, Jeremias. Boa noite, por favor. Sim, Jeremias, é o seguinte, eu tenho uma pequena dúvida. Exato. Portanto, eu queria saber se o aumento dessas taxas diretoras não implica o aumento das taxas de juros para os que pediram financiamento aos bancos comerciais. É precisamente isso. É precisamente isso. Daqui a pouco, se tem um empréstimo bancário, o seu gestor vai ligar para lhe dar a má notícia. Ok. É exatamente isso. Obrigado. Portanto, Bom programa, bom trabalho. Exato. O coeficiente das reservas obrigatórias significa que nos vários depósitos que nós fazemos, os bancos têm que retirar uma parte cada vez mais considerável para depositarem no Banco Central como tal elemento de garantia. E a facilidade de permanente cedência significa que os bancos comerciais, quando se financiarem junto do Banco Central, terão de fazê-lo com taxas muito, portanto, cada vez mais acima daquilo que é o normal. E, obviamente, vão depois encarecer porque eles vendem o dinheiro. Sr. Borges, fala-nos a partir de Choque. Boa noite. Boa noite. Boa noite, por favor. Sim. Por favor. Boa noite. Boa noite, Sr. Borges. Estamos a ouvi-lo. Sim, eu tinha uma inquietação. Eu queria saber o que o Banco de Moçambique está a fazer em termos de... Boa noite. Boa noite, Sr. Borges. Continua a falar, estamos a ouvi-lo. Sim, eu tenho uma inquietação. Eu queria saber o que o Banco de Moçambique está a fazer no... Sim, boa noite. Sim, estamos a ouvi-lo. Completa a ideia. Eu queria saber o que o Banco de Moçambique está a fazer em sentido de eliminar a crise que temos no país. No sentido de eliminar? A crise que temos no país, o que o Banco de Moçambique está a fazer? Ativos. A crise. Ok. Pois. Peço perdão, não estava a entender. No sentido de eliminar a crise. Muito obrigado. Sim. E tenho uma outra inquietação. Exato. Sim.
E nós temos, muitas das vezes, temos tido letras nos bancos de Moçambique, e a regra é de não se descontar o salário acima de 1/3 de um funcionário, mas muitas das vezes, com os aumentos de taxa de juros, as pessoas acabam sendo ser descontadas acima de 1/3 do seu salário. Então, queríamos saber também o que o Banco de Moçambique faz no sentido de não acontecer esse problema. Muito bem, muito obrigado. Essas são questões muito, muito pertinentes, de facto, e cada vez mais vão acontecer perante um cenário desta natureza. Penso que a questão vai merecer, de facto, uma análise de quem de direito. Podemos atender mais um telespectador e fechamos. Não sei se temos mais alguém aí ou não. A partir de teto, fala-nos um telespectador na condição do anonimato. Boa noite. Boa noite. Boa noite, por favor. Sim, eu tinha uma contribuição muito simples. Exato. Primeiro, saudar os comentadores que estão no programa, mas também saudar o apresentador, que tenho uma grande apreciação por si. É assim, até nas economias do primeiro mundo, a agricultura é a base do desenvolvimento de um certo país. Mas o que se verifica no nosso país é que a agricultura está sendo marginalizada. Não existem políticas concretas. O que Moçambique não tem? Moçambique tem todos os recursos hídricos, temos terras, mas a agricultura está sendo fustigada, está sendo marginalizada pelas políticas do governo que não chegam a se materializar. Não basta que se tomem medidas. Diz que o seguinte, há um ditado popular que diz: não dê peixe ao seu filho, mas ensine ele a pescar. Temos visto o Estado a não criar condições para que a agricultura se materialize. Então, não basta que se tomem medidas, é preciso partirmos para a ação. Esta é a minha contribuição. Muito obrigado, Jeremias. Muito obrigado pela sua contribuição. Foi o nosso último telespectador. Vou começar precisamente por aí. Falta-nos ir à ação. O Presidente Inhouse, na campanha eleitoral, ele dizia que a aposta dele seria a agricultura, que nenhum povo vive comendo carvão, gás, que ele ia apostar na agricultura. O que é certo é que há quase 2 anos do seu mandato, a agricultura ainda não fez o chamado take-off, não saiu do chão. Significa que está a sofrer dos mesmos problemas que tiveram os seus antecessores, tomar aposta veemente neste setor, portanto, de fazê-lo efetivamente começar a funcionar. E o que nós temos estado a ouvir é dirigentes a fazerem quase documentadores, a dizer ainda, hoje ouvia um dos dirigentes dizer que o povo, vamos apelar ao povo para aumentar a produção e a produtividade. Será desta maneira mesmo como as coisas têm de funcionar? Não, não é, definitivamente não é. Eu penso que para que haja a aplicação prática daquilo que é o discurso do Presidente da República, materializa-se através de um setor produtivo comercial. E a emergência de um setor produtivo comercial pressupõe uma série de políticas económicas viradas a esse setor que lhes garante uma série de coisas que não acontecem na situação de hoje. Se fores a reparar, são muito poucos agricultores comerciais no nosso país. Depois da independência, perdemos praticamente esta área de agricultores comerciais. E o que é um agricultor comercial? Agricultor comercial não é aquele que produz 10 ou 20 hectares ou 30, até pode produzir 50 hectares e não ser comercial, do ponto de vista do comportamento, de atitude e da forma como age no mercado. Agricultor comercial é aquele que tem compromissos com o banco,
tem uma linha de distribuição das suas mercadorias, tem uma componente de logística devidamente estruturado, chega ao mercado de consumo e encontra as condições criadas para que a sua mercadoria seja... toda a cadeia de valor. Toda a cadeia de valor. Portanto, e isso passa por muitas coisas, incluindo reestruturar o simples mercado do Zimpeto, porque aquilo já não é um espaço comercialmente aceitável para um produtor comercial da agricultura. Então, há muitas coisas que precisam de serem mudadas para que, efetivamente, haja emergência de um setor agrícola comercial e vá de encontro com aquilo que são as perspectivas do Presidente da República. E eu penso que, mais do que ele, mais ninguém está em condições de criar essas políticas, porque o Governo é quem deve criar essas políticas para que as coisas possam funcionar com normalidade. Além de que ele já sabia o que ia, portanto, sim. Se elegeu essa bandeira porque estava claro relativamente a isto. Exatamente. Por isso é natural que a gente esteja a exigir resultados. Sim. E há muitas coisas que podem, aliás, há coisas pequenas que podem ser feitas que muitas delas não custam dinheiro, custam atitude e vontade de ver as coisas acontecer. Portanto, não custa dinheiro, organizar um mercado de desempenho não custa dinheiro. Portanto, criar condições para que um agricultor saia do Choco, da Moamba, de Catuane, de não sei aonde, para o mercado encontrar as condições do mercado devidamente criadas, que ele não encontre choques que não têm nada a ver com a conjuntura económica, mas com pessoas. Isso não depende de dinheiro, não há dinheiro que compre isso. É preciso uma atitude, políticas que vão de encontro com aquilo que é o estímulo a essa produção. Bem, deixa eu ver o Farzana, há algumas questões aí. Um telespectador também pergunta, queria ouvir o seu pronunciamento, o seu comentário sobre o pronunciamento do governador do Banco de Moçambique, que dizia que o Banco de Moçambique funcionou numa situação de déficit e por isso não realizava o seu papel de sinalizador do mercado. Esta afirmação não ficou muito clara. Eu penso que o banco sempre fez este papel, sempre sinalizou o mercado. O que pode ter falhado em algum momento é mostrar uma previsão daquilo que será a evolução dos indicadores. Este último comitê já deu alguma previsão clara, quando o próprio governador já falou de inflação de 30%. Isto, eu creio que ele quis dizer indiretamente que os juros vão continuar a subir. O que é claro ainda deixar também é o que vai acontecer com o câmbio. Se o câmbio vai continuar a subir ou não. Os agentes econômicos precisam de ter uma previsão daquilo que será a variação da taxa de câmbio, que é para eles poderem se organizar do ponto de vista da produção, porque até agora a taxa de câmbio tem sido muito incerta, não se sabe o que vai acontecer com a taxa de câmbio. É preciso que haja uma posição do Banco Central também, no sentido de sinalizar ao mercado qual será a expectativa futura em termos de taxa de câmbio. Quero agradecer a contribuição dos telespectadores que ligaram, os que enviaram também por mensagem. No geral, foram muitos comentários, sempre muito bem-vindos. Houve algumas perguntas diretas que foram feitas. O Sr. Anselmo da Zambésia e o Sr. Macauze de Inhaminga Sofala perguntaram qual é o efeito, qual é o impacto que o aumento das taxas de juros tem nos empréstimos já contraídos no banco. Normalmente os bancos indexam as taxas dos empréstimos concedidos a uma variação significativa nas taxas de juros. Ali aquelas cláusulas
chamadas cláusulas de adesão fininhas. Em tamanho de letra muito bem pequeno, que muitas vezes os tomadores de empréstimo, infelizmente, não se dão ao trabalho de ler. Onde é para ir buscar dinheiro, não prestamos atenção. Exatamente. Então, aqui a questão é, os bancos chamam de aumento significativo nas taxas de juros e depois não dizem o que é esse aumento significativo. Mas, naturalmente, que neste caso nós tivemos um aumento de 6 pontos percentuais. Penso que já ultrapassa aquilo que os bancos, aquilo que no conceito dos bancos seja aumento significativo. Super significativo. Então, para estes telespectadores que colocaram esta questão, é necessário dizer que quase certo que quem já tinha contraído o empréstimo vai ter a sua prestação aumentada em função deste aumento na taxa de juros. O senhor Borges, que ligou de Chocwe, fez duas perguntas. Perguntou o que é que o Banco Central está a fazer para eliminar a crise. Eu acho que o Banco Central, neste momento, não tem capacidade de eliminar a crise. O Banco Central, na minha opinião, está a usar os seus instrumentos de política monetária para minimizar o efeito da crise. A crise, neste momento, não tem como ser eliminada, ela é uma crise grande e não há como eliminá-la a curto prazo. Pode-se usar alguns instrumentos para fazer com que os seus efeitos sejam os menores possíveis, mas sempre vamos ter os efeitos. O Sr. Borges de Chocwe também perguntou o que fazer para que os bancos não retirem mais de 1/3 do salário do tomador do empréstimo em função deste aumento na taxa de juros que faz com que o valor da prestação aumente. Esta questão realmente é uma questão séria, que é uma questão legal, isto é uma lei e é preciso que os bancos comerciais respeitem esta questão. E em último caso, quando realmente há necessidade de se aumentar o valor da prestação e não é possível fazer este aumento porque vai ultrapassar o limite de 1% do salário do tomador do empréstimo, faz-se uma renegociação do empréstimo no sentido de se manter o valor da prestação a um nível máximo que o tomador do empréstimo pode pagar, mas ao mesmo tempo aumentar o prazo de pagamento. Portanto, a dívida aumenta em termos de prazo de pagamento, mas não em termos de valor da prestação mensal. Significa que não há como nos livrarmos da prestação, que na verdade é uma obrigação assumida com o banco, faz-se alargar-se o período de pagamento, baixando o valor da prestação. Portanto, há uma conjugação de vários fatores que terá mesmo de se aproximar junto do seu banco para fazer este ajustamento relativamente a isso. Muito bem, quero agradecer a vossa presença aqui neste espaço, os nossos telespectadores que interagiram connosco. Nosso muito obrigado pelas contribuições, quer por telefone, quer por e-mail, mesmo aqueles que não conseguiram telefonar, mas acompanharam-nos. Próxima terça-feira vamos voltar a cruzar caminho aqui neste mesmo espaço. Boa noite, até lá.